Matusalém, nas vastas histórias da Bíblia, é muito comum ser deixado de lado. Matusalém é o ser humano que mais viveu na Bíblia. Imagine tudo o que ele teria visto, experimentado e aprendido ao longo desses anos. A Bíblia afirma claramente, Gênesis capítulo 5, versículo 27, todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e ele morreu. No entanto, existem muitos mistérios em sua vida que muitos ignoram. Matusalém ocupa uma posição única na confusa árvore genealógica entrelaçada nos primeiros capítulos de Gênesis. Nascido de uma linhagem marcada por longevidade extraordinária e encontros divinos, sua história conecta os mundos do homem e de Deus. Nesse período, as pessoas viviam centenas de anos. Era uma época diferente da nossa, quando a humanidade ainda estava intimamente ligada às suas origens, e o mundo era mais jovem. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas após Caim e Abel. Com o crescimento de sua família, surgiu o nascimento da própria civilização. A Bíblia diz que, Gênesis capítulo 5, versículo 4, depois de se tornar pai de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. À medida que as gerações passavam, cada homem gerava filhos e os ensinava sobre os caminhos da terra, como cultivar a terra, cuidar dos animais e como se conectar com Deus. É entre essas primeiras gerações que conhecemos o pai de Matusalém, um homem chamado Enoque. Ao contrário de outros de sua época que frequentemente se desviavam dos caminhos virtuosos, o pai de Matusalém, Enoque, tinha uma relação única e profunda com Deus. Seu pai era um profeta e um homem diferente, pois nunca morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após gerar Matusalém, Enoque andou com Deus por 300 anos, teve filhos e filhas, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o levou. Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. Este versículo implica uma relação próxima entre Enoque e Deus. Portanto, Enoque viveu em uma família justa. Matusalém, abençoado com uma vida que quase atingiu um milênio, tornou-se o avô de outro personagem bíblico significativo, Noé. Num mundo que estava se tornando cada vez mais perdido, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e chamou seu nome Noé. Gênesis capítulo 5, versículo 28 a 29. Noé, como muitos sabem, foi escolhido por Deus para construir uma arca, assegurando a sobrevivência da humanidade durante o grande dilúvio. Em termos simples, Matusalém foi filho de um homem que andava tão de perto com Deus que não morreu da maneira usual. Ele foi o avô daquele que construiu uma enorme embarcação para salvar animais e humanos de um dilúvio gigantesco. A história dessa família não é apenas sobre longevidade, mas sobre propósito divino e destino. Matusalém viveu em uma época de maldade, e o pai de Matusalém, Enoque, alertou o mundo sobre um evento de proporções sísmicas, conforme vemos no Novo Testamento. Judas registrou uma declaração que Enoque, o pai de Matusalém, havia proferido em Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo de todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. A mensagem era que Deus em breve viria para julgar e tomaria medidas contra todas as formas de impiedade. Enoque, aos 65 anos, teve um filho, um menino, e Deus deu a ele um nome para o menino, que deveria ser chamado, quando ele morrer, isso acontecerá. Maria. Eu estou familiarizado com como os nomes operam em hebraico e na Bíblia. Os nomes na Bíblia não são apenas descritivos. Eles também carregam autoridade. Por exemplo, o nome que Deus deu a Adão significava da terra, descrevendo de onde Adão foi produzido nas narrativas bíblicas. O nome de uma pessoa na Bíblia muitas vezes reflete seu papel, como o nome de Nabal, que significa tolo e representa sua insensatez. Os nomes na Bíblia podem significar aspirações humanas, revelações divinas, ou servir como símbolos para representar profecias.
Deus escolheu um nome único e impressionante para um jovem, e é crucial lembrar que o nome, quando ele morrer, isso acontecerá. Não estava em português, mas em uma língua semita. Isso se traduz para Matusalém, e Enoque sabia que quando seu filho morresse, Deus julgaria o mundo. Porque Deus é tão paciente, Matusalém viveu mais do que qualquer outra pessoa já registrada. Isso não é incrível? Depois de 969 anos, Matusalém faleceu, e no dia seguinte ao seu falecimento, começou a chover intensamente, e as enchentes começaram. O bisneto de Enoque, neto de Matusalém, chamado Noé, não é apenas renomado por sua idade notável, mas também pela intrigante importância por trás de seu nome. A simbologia e o significado escritos na Bíblia oferecem pistas apontando para a conexão profunda entre a vida de Matusalém e um evento crucial na história humana. O momento da morte de Matusalém é de importância significativa. Essa entrelaçada combinação de nome, destino e profecia oferece uma visão mais profunda do intrincado design das narrativas bíblicas, onde cada detalhe, inclusive o nome, possui significado profundo. Quando os tempos de vida dos patriarcas são comparados, o ano do dilúvio é o mesmo ano em que Matusalém faleceu. Existe a ideia equivocada de que Matusalém pereceu no dilúvio. No entanto, isso é falso. O piedoso patriarca Enoque criou Matusalém, que andou com Deus, e Noé e seus 3 filhos passaram 120 anos construindo uma vasta arca coberta de acordo com as especificações de Deus. Você conhece a história. Noé ouviu o sermão de Enoque sobre o julgamento iminente e percebeu que o nome de Matusalém implicava que a sentença viria logo após a morte desse patriarca. A misericórdia é a única explicação para o grande sacrifício de Cristo em nosso favor. Os seres humanos só podem mostrar misericórdia limitada uns aos outros. No entanto, Deus oferece perdão de nossas ofensas hediondas, mostra que Ele é mais do que misericordioso. Ele é rico em misericórdia. Um Deus rico em misericórdia demonstra seu próprio amor por nós nisso. Enquanto Enoque, o pai de Matusalém, e seu neto Noé advertiam as pessoas sobre o destino do mundo, todos zombavam. Isso é um tema crucial no período final de Matusalém e um tema-chave no nosso. O dilúvio do fim dos tempos de Matusalém e o fogo da segunda vinda são 2 eventos mencionados na Bíblia que alertam que nos últimos dias haverão zombadores. Ambos explicam o que isso significa. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4, na Bíblia Amplificada diz: Antes de tudo saibam que nos últimos dias virão zombadores com os seus zombamentos, seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Não deve surpreender os cristãos descobrir que há aqueles que ridicularizam a ideia de que Jesus retornará no futuro. Pedro nos informou que haveria aqueles que ririam de nós. Isso é a primeira coisa a saber. Os céticos devem ter duvidado do neto de Matusalém, Noé, que construiu a arca por 120 anos. 120 anos pareciam muito tempo. Agora vemos a mesma mentalidade. Esses céticos têm a mentalidade de que os cristãos têm falado sobre a segunda vinda de Jesus nos últimos 2000 anos, e ele ainda não retornou. A narrativa que os zombadores propagam se baseia na suposição de que as coisas sempre foram como estão agora, e que Deus não fez e não fará nada novo no plano que ele tem para a criação. Quando mantemos isso, escapa a atenção deles que, pela palavra de Deus, os céus existiram muito tempo atrás, e a terra foi formada da água e pela água, por meio da qual o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas, pela palavra dele, os céus e a terra atuais estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7. Quando Deus formou inicialmente a terra, ela tinha uma aparência diferente, e novamente, após o dilúvio, teve uma aparência diferente. Portanto, ninguém deve menosprezar a promessa de Deus de que ele a transformará novamente, julgando-a com fogo em vez de água. A mesma palavra de Deus que criou toda a matéria e julgou o mundo no dilúvio,
um dia trará um julgamento de fogo sobre a terra. A lição ensinada pelo dilúvio foi que este é um universo moral, que o pecado não ficará impune para sempre. Jesus mesmo usou o dilúvio para apontar para essa moral. No entanto, esses homens escolheram negligenciá-lo. O que parece ser uma eternidade para nós é apenas um curto período para Deus. Assim como uma hora pode parecer uma eternidade para uma criança, mas um momento para um adulto, o Senhor não é negligente em relação à sua promessa. Deus é misericordioso. No entanto, a realidade é que Ele cumprirá sua promessa e o fará prontamente, de acordo com o cronograma que Ele determinou. Qualquer atraso percebido de nossa perspectiva se deve à longanimidade de Deus, que concede ao homem o máximo de tempo possível para se arrepender. Agora temos a misericórdia de Matusalém. Um número significativo de pessoas que se identificam como cristãs na era moderna fica aliviado por Jesus não ter voltado há 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano ou mesmo 2 meses atrás. Há uma razão misericordiosa no tempo que Deus escolheu. Pedro aqui revelou um pouco do glorioso coração de Deus, que é o mesmo pensamento expresso em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Assim como a longa vida de Matusalém, o amor paciente do Senhor pelos perdidos pode dar a impressão de que ele está adiando sua chegada, mas a realidade é que ele chegará em algum ponto no futuro. Quando Jesus voltar, será em um momento inesperado, como um ladrão na noite pegando muitas pessoas de surpresa. O resultado final de sua vinda será uma transformação total deste mundo, no qual os céus passarão com um grande ruído e os elementos se derreterão com o calor intenso. Escarnecedores dominaram os dias de Noé e Matusalém, deixando a Deus com pouca escolha, além de destruí-los todos e começar de novo com Noé, o único homem justo na terra. Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 8. Então o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a intenção dos pensamentos do seu coração era somente má continuamente. E o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então o Senhor disse: Exterminarei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Já vemos um aumento de escarnecedores em nosso mundo hoje, e vários fatores podem contribuir para esse aumento. Há mais céticos no mundo agora do que nunca, e provavelmente há várias causas para isso. Ao virar as costas para a Bíblia, a sociedade moderna perdeu qualquer senso de certo e errado, do bem e do mal, da verdade e da mentira. Nesse clima, qualquer pessoa que afirme conhecer a verdade é um alvo principal para os escarnecedores. O mundo durante o tempo de Matusalém, como mencionado anteriormente, era muito diferente. Durante sua incrivelmente longa vida, a Terra testemunhou mudanças dramáticas, não apenas nas paisagens, mas nos corações das pessoas que nela viviam. O mundo havia tomado um rumo sombrio. A humanidade, uma vez criada na inocência, agora mergulhava mais profundamente em caminhos de maldade e rebelião. Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Parecia que a humanidade havia perdido seu caminho, afastando-se do divino e se aproximando do caos, em um mundo onde as coisas estavam se tornando terríveis. Havia um homem bom chamado Noé, que era o neto de Matusalém e filho de Lameque. Enquanto todos os outros agiam de maneira errada, Noé permaneceu justo, pois Noé era um homem bom. Deus revelou a ele um grande plano: enviar um dilúvio massivo para lavar toda a maldade da terra e começar de novo. Sendo bondoso e gracioso, Deus deu uma saída. Ele disse a Noé para construir um grande barco gigantesco para manter sua família e 2 de cada animal a salvo do iminente dilúvio. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Enquanto o mundo continuava em sua desobediência, marchando inadvertidamente em direção ao seu destino sombrio,
Noé e sua família se preparavam para a tempestade prometida. À medida que os últimos dias do mundo pré-dilúvio se aproximavam do fim, a longa jornada de Matusalém na Terra também chegava ao fim, marcando simbolicamente o fim de uma era antes das águas se erguerem para recomeçar. Nos primeiros capítulos de Gênesis, especialmente em Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 5, a Bíblia pinta um quadro do mundo antes do dilúvio. A Terra não era um lugar de paz ou bondade, mas sim cheia de pecado, violência e corrupção moral. Imagine um mundo onde as pessoas são consumidas por seus desejos, sempre buscando fazer o que quiserem, independentemente do custo para os outros. Honestidade, integridade e bondade não são virtudes celebradas ou mesmo compreendidas. Em vez disso, engano e manipulação dominam o dia. Todos estão por si mesmos, e o tecido da sociedade é rasgado pelo egoísmo e maldade. Nesse ambiente caótico, as famílias não são santuários de amor e apoio, mas campos de batalha de engano e traição. Os vizinhos não cuidam uns dos outros, mas buscam explorar uns aos outros. Agora, inserido nesse mundo caótico, há um desenvolvimento incomum: os Nefilins. A Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e casaram-se com quem escolheram. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Esses filhos de Deus são frequentemente interpretados como anjos caídos, embora o termo seja um tanto ambíguo. A descendência dessas uniões, filhos de Deus e filhas dos homens, eram heróis antigos, homens de renome. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Os Nefilins eram especiais e não como pessoas comuns. Eram fortes e grandes, mas agravaram os problemas do mundo, sendo admirados, temidos e talvez até adorados, afastando as pessoas de um verdadeiro Deus que as criou. Foi nesse contexto que Deus viu a maldade da humanidade. No entanto, mesmo em meio a esse capítulo sombrio da história humana, havia um lampejo de esperança. Um homem chamado Noé, que encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8.